Uma vez de bike eu bati na traseira de um caminhão, porque eu não vi o caminhão. Sério? Sim, e ele tava estacionado, parado, assim, na rua, não tava nem andando. Eu via meio distraído, olhando pra baixo, olhando pra correia da bicicleta, sei lá por quê, e daqui a pouco, plau! Dei no meio do para-choque. E o pior é que não foi, o pior não foi sei lá, a dor da batida, foi o susto, porque puta que pariu, tem um caminhão eu não tinha visto. Acidentes ridículos. Teve uma vez também de bicicleta que eu bati na traseira de um carro, e esse foi mais de trânsito, assim, o carro deu uma freada, eu tava olhando pro lado, e aí eu bati na traseira dele, voei por cima da bike e caí deitado em cima do teto do carro. Abraçado, assim, deitado de bruço em cima do teto, sabe? E aí o carro parou, tava parado já, né? E aí eu desci, puta merda, cara, que droga, eu bati no traseiro do carro. Sabe, já pensando se vou ter que pagar prejuízo, aquele desespero que tu pensa na hora. E aí eu já desci do carro, assim, na defensiva, pronto pra pedir desculpa. Cara, tinha uma família dentro do carro, o pai da família desceu ele tava no volante, ele desceu do carro com os olhão arregalado, apavorado, e a família inteira dentro do carro de olho arregalado, e ele desceu assim, com a cara de, meu Deus, matei alguém, sabe? E aí ficou, os dois na defensiva, assim, sabe, meio que querendo pedir desculpa, querendo saber se estava tudo bem. E aí o cara veio assim, mas tu tá bem, tu não precisa te levar pro hospital e tal. E eu, não, cara, foi só um susto, relaxa, eu não estraguei teu carro. E ele, não se preocupa com isso, tenho certeza que tu tá bem. Ficou aquela bizarrice, assim. Foi foda. As cordialidades, que bonito. Não, foi totalmente cordial, assim, muito louco. Que massa. Mas foi bem plástica a cena, aquele retardado deitado em cima do teto do carro. Não, eu tenho algumas. A que me veio agora foi, quando eu era pequena eu fazia ginástica olímpica e o meu pai... Eu tenho algumas sobre ginástica olímpica. Até porque a ginástica olímpica é um esporte feito pra machucar pessoas, né? É pior do que a arte marcial. Eu, gostava de ficar fazendo saltos na piscina do clube e meu pai ficava dando nota. E aí uma vez eu fui dar um mortal de costas e ele me olhando lá e eu dei o mortal. E eu calculei mal e eu dei de costas na plataforma. E era, a piscina, daí uma plataforma grande, assim. E meu pai só viu, uma pessoa dando de costas na plataforma e caindo na água, um saco de batata, assim. E ele pulou desesperado e tal. Essa foi uma história um pouco tensa da minha infância com esportes. Pai, olha eu. Crá! Olha, assim as costas. Essa foi a mais tensa, mas tiveram outras menos tensas. Sei lá, eu sou a Bibi e eu já dei de cara no cavalo várias vezes. Cara do cavalo? Explica essa perna melhor. No cavalo da ginástica olímpica. Ah, bom. Tu imagina aquela pessoa vindo correndo e dando de cara num cavalo, né? Num cavalo. Eu não dei de cara na bunda de um cavalo. Essa podia ser a piada BoJack Horseman, né? Mas, tu vem correndo tem o cavalo, é um aparelho da ginástica, né? Que é um... Sim, é o salto sobre o cavalo. Isso. E daí tu vem correndo, pula num trampolinzinho, e aí tu tem que pular no cavalo, botar a mão e ele vai te propulsionar pra te fazer um salto qualquer. E eu sou uma pessoa um pouco ruim de cálculo, assim. E aí eu calculei mal, várias vezes eu já calculei mal, e ao invés de eu conseguir dar o salto e passar sobre o cavalo, eu dei o salto e acabei grudada no cavalo. Mas esse no começo da ginástica, esse é um clássico mesmo, porque é bem difícil acertar esse ponto. E é muito assustador porque o cavalo fica muito alto. Se tu erra o pulo, tu dá de cara mesmo, assim, ele fica na altura do rosto, muito foda. Que tenso. Casualmente era o aparelho que eu mais tinha medo. A ginástica olímpica não é para os corações fracos. Não é para os corações fracos. A gente pode até gravar um programa futuro, Aquarianos na ginástica olímpica, né? Que é ruim, sabe? Tem o negócio que tu desce na ponte, né? E aí tu propulsiona a perna pra te levantar pelo outro lado. Faz uma parada de mão inversa na prática, né? Tu desce de costas, cai na ponte, levanta a perna e aí vai pro outro lado. E eu não consegui me propulsionar o suficiente, então eu desci na ponte, levantei a perna
e eu fiquei travada, tipo, com as costas meio dobradas, assim, fazendo uma ponte no ar e não conseguindo ir pra lado nenhum. Deu tela azul. Deu tela azul. O treinador passou por mim e falou: o que tu tá fazendo aí parado, feito uma minhoca? Que genial. Eu nunca esqueci da vez que eu fiquei travada, feito uma minhoca. Tipo, pelas costas, assim, foi bem dolorido, porque eu fiquei toda torta, fiquei toda arqueada. A minha lesão de ginástica mais séria, na verdade a minha lesão mais séria ever, foi na ginástica também, no salto sobre o cavalo, justamente. Que eu fiz o salto, fiz um esticado pra frente, com pirueta, sei lá o quê, e quando eu caí eu torci o tornozelo na queda. E tipo, pensa toda a potência de um salto que tu voa 3, 4 metros de altura e cai e torce o pé na queda. Isso é mais... Eu acho que essa tua lesão é pior do que a lesão do cóccix. É pior do que ter quebrado a bunda, sim. É que quebrar a bunda é bem mais engraçado, né? Mas a lesão... É bem tenso também quebrar sim, a bunda. super. A história de quebrar a bunda é porque eu praticava parapente e aí num voo eu caí, fui pousar e calculei mal e dei de bunda no chão com muita força. E aí eu quebrei o cóccix. Mas o mais legal dessa história foi quando eu fui no médico. Porque eu cheguei no médico no dia seguinte, eu parecia uma véia descadeirada, eu não conseguia ficar em pé praticamente, eu ficava todo arqueado, assim, com muita dor nas costas. E tipo assim, já apavorado, meu Deus, vou ficar aleijado, sabe, tipo, super assustado. E aí eu cheguei no médico e o médico era o Dr. Lee. E o Dr. Lee era um chinesão de 2 metros de altura, com uma mão do tamanho de uma raquete. E ele era muito engraçado, assim, muito gozador. E aí eu cheguei, assim, todo descadeirado. E aí ele falava assim, né? Tipo, com sotaque assim. E aí eu cheguei, Dr. Lee, o que tem? Tá doendo, né? E eu, tá doendo, bati de costa, voando de parapente, caí no chão, não sei o que. E dele, vem cá, vamos examinar. E eu, tipo, como assim examinar? Como é que tu examina um cóccix quebrado, tipo... E aí fui eu pro exame altamente constrangedor. Tipo assim, deita aqui, meu filho. Baixa a bermuda aqui, meu filho. Foi meio Peter Griffin indo no proctologista, sabe? Mas aí, tipo, ele fez o exame. Fez um exame bem rápido, assim, só tocou e tal. Viu que não tinha nada muito quebrado, né, muito sério, mas estava doendo muito. E aí eu voltei e ele começou a me dar uma explicação, assim. Por quê? Porque você tem que entender que a gente, ser humano, veio do macaquinho, né? E o macaquinho tem o rabo. E ele falava assim, tipo, enfatizando o rabo. E aí o macaquinho tem o rabo. E o rabo, ele serve pro macaquinho lá se pendurar, pra dar equilíbrio, não sei o quê. E a gente perdeu o rabo, porque o ser humano não precisava mais do rabo. E tipo, o tempo todo enfatizando a palavra rabo. E tipo, ele tava muito tirando onda na minha cara. E aí, porque no final, se tu bate e quebra o rabo, que a gente não tem mais, não tem como engessar. Porque como é que tu vai engessar o rabo? Não faz sentido. Então toma aqui um remedinho, e aí se tiver doendo muito daqui a umas 2 semanas, você volta, né? Então tá bom. E, tipo, e ele tava mesmo tirando onda da minha cara, porque no final ele tava rindo, falando do rabo, né? Óbvio. Mas a história é essa, eu quebrei o rabo. Isso faz, tipo, quase 10 anos e até hoje ainda dói, assim, tipo... Se eu ficar muito tempo sentado numa cadeira dura, ou se eu andar de moto, sei lá, ainda dói um pouco, muito bizarro. Que droga. Bem foda quebrar o rabo. Putz. Cara, os meus maiores acidentes com esportes eram, tipo, eu jogava futebol na escola, né, tipo, desde moleque. E, bom, primeiro que eu nunca fui bom no futebol, segundo que desde os 11 anos de idade eu sou míope que nem uma porta, tá ligado? E daí, sério? tipo, Eu não sabia disso, Grande. Sim, cara, eu usei óculos até antes de mudar pra Porto Alegre. Eu cheguei a ter 5 pouco de miopia. Caramba. Começou, tipo, com meio grau, 0,75, assim, tipo, na real não era tão míope assim, mas, cara, quando você usa óculos desde os 11 anos de idade, sei lá, você vai acostumando, né, a vida sem óculos é muito ruim. Sim. Então eu não tirava óculos pra jogar bola, e, cara, certeiro, era, tipo, semana sim, semana não, eu tomava umas boladas violentas na cara. Cara, entortava tudo meu óculos. Que merda. A cara parava o jogo, a galera via tudo tipo, mano, quebrou o óculos, com medo de ter, tipo, estilhaçado e voado vidro do óculos no meu olho, tá ligado? E eu com aquela dor na cara, tipo,
desentortando o óculos. Cara, quando eu troquei de óculos a primeira vez, assim, depois que eu parei um pouco de jogar futebol, cara, meu óculos tava muito fodido. Eu não sei como aquele óculos nunca, tipo, quebrou de uma forma irreparável, tá ligado? Caramba. Eu tô te imaginando muito Harry Potter com óculos quebrado, grande, tipo, consertando com feitiço. Ó. Ele só era muito torto. Ele não chegou a quebrar nenhuma vez, ele só era muito torto. No futebol, o cara de óculos vira alvo, né, cara? Esse tá no livro de regras do futebol, inclusive. Se tiver um jogador, inciso número 308, se tiver um jogador de óculos, ele é o alvo da bolada. Eu não li os manuais de futebol na época. Só que, tipo, cara, eu já era ruim, tá ligado? Pensa que se eu jogasse sem óculos, eu enxergava menos ainda. Imagina. Era pior ainda. Tipo, eu errava toda a distância, assim, ninguém podia passar pra mim que eu não alcançava a bola. Tipo, eu achava que tava num lugar e tava em outro. Sim. Era horrível. Eu acho que essa lance do óculos tem a história do Nando Reis, né, cara? Não sei se vocês estão ligados. O músico dos Titãs. O Nando Reis, ele jogava futebol na juventude, assim, criança, adolescente, e diz a lenda que ele jogava muito bem. Diz que ele era um lateral direito muito bom. Eu acho até que ele chegou a jogar nas categorias de base do São Paulo, assim, tipo, com uma promessa de ser um jogador de futebol. Só que aí ele começou a ficar muito míope. Vocês já viram o tamanho do óculos que ele usa, né? É um dedo a espessura da lente. E aí esse era o problema, tipo, ele tinha que usar óculos, começou a virar um problema, e aí na mesma época ele já tocava música e rolou a encruzilhada. É tipo, eu não vou conseguir ser um jogador de futebol full de sucesso, usando óculos e não enxergando nada, então eu vou ser músico. E ele virou o Nando Reis. Bah. Já vi ele contando essa história em entrevista. Que legal. Eu tive o acidente que eu imagino que seja o motivo pelo qual a trave não é um aparelho masculino na ginástica olímpica. A trave é aquele pau que a guria ficou andando em cima e fazendo saltos. Sim, é uma trave de equilíbrio de 10 centímetros de largura. Isso. E, sei lá, 1 metro de altura. E tu tem que ficar se equilibrando, andando e tal. E um dos saltos mais comuns é o salto espacato, né? Que tu abre, pula e fecha. Nossa. E a Bibiana, que não sabe medir, pulou, abriu as pernas e não fechou a tempo e caiu. Sentada na trave, assim. Ouch. Eu tive grandes sequelas, mas tipo, eu imagino que seja por esse motivo, por esse tipo de acidente, que a trave não é um aparelho masculino. Só garotas e eunucos. Só garotas e eunucos. Cara, eu vou dizer pra vocês que no tempo que eu treinava ginástica, é óbvio que eu nunca fiz nada na trave, mas eu tinha pesadelos com isso. Juro pra vocês, eu tinha frequentemente pesadelos de que eu tava fazendo alguma coisa na trave e eu tinha muito, muito medo daquele aparelho. It hurts. It hurts. E pra ti, ouvinte, que pegou o bonde andando, seja bem-vindo! Eu sou o Léo Correia e estou aqui com... Oi, eu sou o Granja e eu não pedalo, eu tenho uma relação com a minha bicicleta. E eu sou a Bibi e eu já dei de cara no cavalo. What? What? Vai ser mais legal se eu conseguir achar uma frase do BoJack, sei lá, alguma coisa. Tipo ele, sei lá... I don't know, it sounds like a lot of work. Ou tipo ele dizendo, sei lá, that's what she said. Okay, I'm gonna go get breakfast, and when I get back, I want everyone out of my house except for you and... Who are you again? The girl you had sex with? Right, you definitely should have already be gone. It doesn't. Eu fui uma criança filha única por 6 anos, né? Tem uma diferença grande da minha irmã. E eu morava num apartamento, num prédio que só tinha velho. E o meu pai tinha algumas diretrizes de vida quando ele teve a sua primeira filha. Então, ele me botou na natação desde pequena, porque eu tinha que saber nadar. Ele me botou na ginástica olímpica, pra eu ter equilíbrio. E ele me botou no inglês. São 3 coisas que eu fiz desde pequena, assim. E todas elas eram muito individuais. Então, tipo, eu não tinha irmão. Eu não morava num lugar que tinha um monte de criança, tipo, só na escola que eu interagia. E eu só fiz esportes individuais. E eu acho que isso moldou um pouco quem eu sou, sabe? Tipo, eu acho que essa relação de, tipo, brincar e depois vir a fazer esportes coletivos ou individuais fala muito sobre como a gente cresce no mundo. Sim, legal. E vira adulto. Aham.
Isso pra mim também é uma coisa muito relevante, porque eu nasci em Porto Alegre, morei até os 10 anos em Porto Alegre, e aquela coisa de bairro violento, assim, não podia brincar na rua, não tinha como sair de casa. E então eu era mais nerdão, gostava de videogame, gostava de livro, gostava de desenhar, era sempre uma coisa mais de ficar em casa, assim. E mesmo no colégio eu não praticava esporte, meio por isso, né? Não era muito a minha praia, ficava mais brincando com as gurias. Só que com 10 anos eu fui morar em Floripa. E aí eu morava, tipo, num bairro pacato, cheio de criança, perto da praia, tipo, muito tranquilo. E aí tudo mudou, porque daí a minha rotina passou a ser brincar na rua e, tipo, ir sozinho e voltar do colégio sozinho, de bicicleta, tipo, uma vida muito mais Chico Bento, assim. Tipo, sair da vida urbana pra vida numa cidade que na época era muito pequena, tipo, Floripa em 1993 era tipo, muito recanto escondido bucólico do mundo, né? E aí que começou, tipo, das brincadeiras de rua, de brincadeira na praia, que vira o esporte coletivo, que vira futebol no colégio, e que, tipo, é aí que eu comecei a praticar esporte. Só que uma coisa muito legal é que eu não perdi o lado nerd nessa história. Isso também é muito um jeito como eu me defino no mundo, assim. Porque mesmo nessa época, 11, 12 anos de idade, eu jogava muito videogame, gostava muito de coisas eletrônicas e de nerdices e de computador. Jogava RPG também, foi nessa época que eu comecei a jogar RPG, mas eu conseguia equilibrar muito isso com brincar na rua e andar no mato e andar na praia, porque Floripa permitia isso, né? E sempre desse equilíbrio legal, assim, tipo, hoje eu tô a fim de ir pra rua, bagunçar e jogar bola, mas aí domingo choveu, vamos todo mundo pra casa jogar RPG e ficar enfurnado, assim. Isso é um pouco de quem eu sou hoje, né? Tipo, eu nunca consegui, naquela loucura dos anos 90, de todo mundo tendo que ser estereotipado e pertencer a uma tribo, eu era o cara que não conseguia me encaixar justamente porque eu jogava pra todos os lados, né? Tipo, eu era o cara que me dava bem com os esportistas, que andava na rua, que jogava games, que costurava essas relações, né, com diferentes grupos. Isso que a Bibi falou de fez ginástica para ter equilíbrio, fez inglês e fez natação porque tinha que saber nadar, o que seu pai pensava, como isso moldou algumas coisas assim na sua infância. Você falou isso, eu me dei conta que, cara, eu só jogava futebol em casa, com a família, assim, né? Tipo, com meu irmão, com meus primos. E, cara, a vida inteira, a infância inteira, eu joguei futebol na sala da minha mãe, num espaço que era tipo, um corredor de, sei lá, 1 metro por tipo 2, tá ligado? Caramba. Que massa, tipo, uma nova modalidade de futebol. Era tipo assim, eu e meu irmão, porque assim, a sala ficava toda tomada de móveis, só que tinha um corredorzinho vazio na sala, que dava da porta de entrada da casa até a porta da cozinha. Então Sim. A porta de entrada era um gol e a porta da cozinha era outra. E eu e meu irmão, a gente jogava futebol nesse espaço, tá ligado? Se a bola saía pra onde tinha os móveis, ele parava, era lateral. Sim. E a outra parede valia rebote, tá ligado? Sim. Como jogar futebol com pessoas num tamanho de futebol de botão, né? Sim, cara, e daí eu tava pensando como isso moldou a minha relação com o futebol. Depois, tipo, quando eu fui pra colégio, pra ensino médio, enfim, qualquer outra coisa, até hoje, eu gosto muito mais de jogar em quadra pequena, eu gosto muito mais de time menor, tá ligado? Sim. Eu lembro que no ensino médio tinha a quadra principal, só que quando tinha alguma atividade, a gente descia pra uma quadra de subsolo, cara, que era tipo muito pequena, era tipo 1/3 do tamanho da quadra normal, tá ligado? Uhum. Eu adorava jogar naquela quadra, e eu era muito bom naquela quadra. Que legal. Não era o melhor da turma, tá ligado? Eu continuava sendo mediano. Só que eu era muito melhor naquela quadra do que na quadra grande, tá ligado? E a vida inteira foi assim, tipo, eu curto muito mais quadra pequena, joguinho mais apertado, do que esses futebol largão, tipo, até o próprio futsal de tamanho oficial, cara, é muito grande pra mim, tá ligado? Essa parada que a Bibi contou de meu pai me botou na natação e no ginástica, não sei o quê, é uma coisa de sociedade urbana, de, sei lá, de criança de apartamento mesmo, sem querer ser depreciativo com a Bibi. Não, eu fui uma criança super executivinha, assim, eu tinha o balé, a natação, o inglês, rarará. Sim, Era isso que eu queria comentar, é justamente esse aspecto funcional do esporte na infância, né? Que é uma coisa que eu acompanhei um pouco, eu não tive isso, porque nunca fiz, eu só fui fazer esporte de forma mais séria, assim, com compromisso, já no final da adolescência, meio no final da adolescência, mas na época que eu treinava ginástica olímpica, eu
eu tinha contato com as turmas mais novas, e aquela coisa, tipo, a criancinha de 7, 8 anos indo treinar, e o pai e a mãe do lado, tipo, botando pressão e, sei lá, e participando do processo e perguntando pro técnico e estabelecendo metas junto com o treinador, sabe? Esse tipo de coisa. E eu achava isso tão estranho, cara, porque pra mim, eu praticava esporte quando eu era criança, né? Nessa história que eu contei. Jogava bola na rua, e jogava vôlei, e corria de bicicleta e tal, mas sempre com um aspecto mais de diversão, né? Tipo, tô afim de jogar bola, vou jogar bola. Agora eu tô afim de brincar de esconde-esconde, esconde-esconde. Agora eu tô afim de outra coisa. Não tinha essa coisa do compromisso, né? É um jeito meio adulto de encarar o exercício físico e a prática do esporte, que eu acho estranho, cara. Sei lá, pra mim é uma coisa esquisita, né? E eu também não quero soar aqui, sei lá, saudosista dos tempos antigos e de achar que o esporte na infância tem que ser brincadeira e tem que ser bucólico, mas eu tô falando por mim, né? Eu acho esquisito. Pra mim isso é uma coisa que não é muito do meu mundo, é uma coisa meio alienígena. Mas eu acho que super faz sentido isso que você tá falando, porque pensando na minha vivência, tipo, eu entrei... A primeira vez que eu comecei a fazer foi ginástica olímpica, né? E a natação, mas a ginástica olímpica era mais forte, assim. E eu acho que tem essa coisa, eu comecei a ser cobrada desempenho antes de ter diversão. Sim. E pra mim, esporte virou um pouco sobre desempenho, pra sempre, assim. E, tipo, eu saí da ginástica olímpica quando eu passei pro pré-olímpico, e que era como eles chamavam, né, quem seria a possível seleção deles, porque era um clube muito forte. E, tipo, na turma de quem tava treinando no olímpico, era na pré-equipe, que chamavam a equipe, era a Dani dos Santos na época. Uhum. Então, tipo, tinha uma cobrança muito grande. E aí, quando eu passei pra pré-equipe, eu comecei a chegar em casa reclamando, que estavam me forçando a fazer espacato, me forçando a fazer não sei o quê, porque, tipo, era quem queria brincar no playground dos adultos já, né? Tipo, aquele time. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 8, eu acho. Nossa, muito novo. Não, foda, assim, 8 ou menos. E aí... Então, tipo, tem isso, né? Aí eu perdi um espaço de lazer e virou um espaço de cobrança e tal, e eu acabei saindo da ginástica olímpica e depois voltei. Mas eu acho que isso moldou um pouco a forma como eu vejo esporte, porque, tipo, eu fico nervosa quando a bola cai na minha mão, porque eu tenho que desempenhar. Sim. E isso é um dos motivos pelo qual nos esportes coletivos eu não me atrai, sabe? Porque eu acho que formatou toda a minha relação, tipo, esporte não é por diversão, esporte é por desempenho. Se a bola cai na minha mão, eu tenho que fazer o gol, eu tenho que, tipo, defender, eu tenho que fazer o caralho a 4, sabe? E isso me deixou trauminha, assim, tanto que eu passei a não gostar de esporte. E no colégio, o único NA, que no meu colégio era por conceito, né, não era nota. Então era atingiu parcialmente, não atingiu, que era o NA. O único NA que eu tirei na minha vida foi educação física. Que louco. Bem foda, eu acho que molda bastante, assim. E aí depois teve uma correção histórica na minha família, porque tipo, eu passei toda a minha infância procurando casa. Eu passei dos finais de semana, porque meus pais queriam se mudar e a gente ficava procurando casa. E aí nasceu minha irmã e aí eles queriam mais ainda se mudar pra uma casa. E um dia a gente foi num condomínio que uma colega de faculdade do meu pai morava e era super longe, no outro lado da cidade. Tipo, ele foi meio só por educação, assim, tipo, putz, ela fez questão e tal. E a gente chegou pra ver a casa que tava à venda e a casa tinha um jardim com um morro de grama, assim. E aí, automaticamente, eu e a minha irmã subimos no topo do morro de grama e começamos a descer rolando, assim. E, tipo, ficamos horas brincando de descer rolando a grama. E aí o meu pai, aí passou umas criancinhas na rua, porque era um condomínio fechado, assim. Passou umas criancinhas na rua e a minha mãe olhou pra minha mãe e falou: mãe, estão sem mãe. E aí meus pais falaram: puta que pariu, acho que a gente tá se mudando pro outro lado da cidade. Sim, tava sem um adulto supervisionando. Sim, porque foi muito forte isso. Tipo, eu não podia descer do prédio sem um adulto, sabe? Eu morava do lado do parcão, mas eu não ia no parcão. Porque eu não tinha com quem, eu não andava de bici. E daí, tipo, rolou toda a correção histórica de a minha irmã conseguiu ter uma infância cheia de carrinho de mão, perna de pau, criança, bicicleta e tal. Porque, tipo, sei lá, ambiente.
Tu falou ganhei o NA em Educação Física, né? Coincidência, a única matéria que eu reprovei na minha vida foi Educação Física também. Só que foi por um motivo oposto, porque isso foi na época do ensino médio já, e eu treinava ginástica olímpica na época. Só que eu era obrigado a fazer Educação Física do colégio, foi justamente onde eu comecei a treinar a ginástica, só que nesse colégio que eu estudava, a ginástica acabou um dia. Tipo, fechou a equipe e acabou, e eu fui treinar em outro lugar, num clube lá em Floripa. Só que com isso, eu tive que validar a disciplina de Educação Física no meu colégio. Porque eu não praticava, né? Eu treinava ginástica olímpica em outro lugar. Então, tipo, eu era atleta federado, treinava 5 dias por semana, 3, 4 horas por dia, tipo, alucinado do negócio, treinando pra competição e tal. E no meu colégio, mudou o coordenador no meio do semestre, o cara, tipo, simplesmente ignorou o meu documento lá da validação e me reprovou. E aí no semestre, sim, tipo, eu era provavelmente um dos atletas mais atletas do colégio inteiro e ele me reprovou em Educação Física porque eu não tava lá cumprindo alguma modalidade bosta do colégio, sabe? E aí no semestre seguinte eu tive que fazer dependência, né? Tive que refazer o semestre e aí eu me matriculei no basquete, que é tipo, eu sou baixinho, não tem nada a ver com basquete, eu nem sabia jogar basquete na época, e eu fiz xadrez. Porque xadrez era uma modalidade esportiva no colégio pra galera que de repente era deficiente e tal. E eu jogava xadrez também, eu já jogava, né, antes dessa disciplina. Então, tipo, eu tive que fazer dependência de Educação Física e fui fazer xadrez, sabe? Muito louco. Porque, putz, na real, qualquer outra coisa, mesmo o basquete que eu fui obrigado a fazer, era meio perda de tempo. Porque, porra, treinava 3 fucking horas por dia, todos os dias, super puxado, e o basquete acabava sendo aquela hora chata, burocrática que eu tenho que ir lá, sabe, fazer aquela aula que não tem nada a ver comigo. É. Mas era muito louco, porque como eu treinava muito forte, coisas do tipo condicionamento físico, coordenação motora, percepção espacial, eu era muito forte nesses pontos. Então mesmo sem saber jogar basquete, mesmo sem ter altura e etc pra jogar, eu aprendi muito rápido. E, tipo, no final do semestre eu tava jogando bem, assim, jogando no nível da turma, tranquilo, mesmo sem saber jogar quando eu cheguei no começo do semestre, né? Porque a ginástica me dava essa coisa do condicionamento, da percepção do corpo e tal. Muito forte. Eu até tenho visto bastante na minha timeline, por algum motivo, assim, coisas que falando dos 7 tipos de inteligência, né? Que, tipo, o colégio só valoriza a inteligência lógica, matemática e, quando muito, dependendo do colégio, linguística, né? Mas que existem vários outros tipos, e entre elas musical e tal, e uma delas é essa inteligência motora e de Sim. capacidade de coordenação, entendimento espacial e tal. Eu acho ela muito admirável, porque eu super não tenho a ponto de dar de cara no cavalo. Mas eu acho incrível, assim, essa percepção corporal aguçada. Sim, que massa. E uma outra coisa da minha história com a ginástica é porque quando eu comecei a treinar, eu tinha uns 15 anos, assim, eu já era, entre aspas, velho. Na verdade tem essa lenda, né? Todo mundo fica dizendo que ginástica tu tem que começar cedo, porque blá blá blá. Isso é uma bullshit. Tipo, atleta olímpico, pelo menos no tempo que eu treinava, né? Não sei hoje em dia. Mas na época era tudo cara de 20 e poucos anos, assim, não tinha nenhum adolescente de alto nível. E, tipo, começar com 14, 15 e se dedicar, dá pra chegar lá, sabe? Não tem... Eu senti muito na pele essa coisa, a desmistificação disso. Mas eu comecei a treinar e eu não comecei treinando ginástica olímpica. Eu treinava ginástica acrobática, que era uma coisa que não era voltada pra competição, era mais voltada pra show, assim, era uma coisa quase circense. Mas na época não existia em Floripa escola de circo, nem não existia esse conceito, então chamava ginástica acrobática, então tinha lá prática de solo, com acrobacia, mas aí tinha também pirâmide humana, trapézio, coisa com tecido pendurado no teto, essas coisas assim mais coreografado e com música, né? E foi muito louco porque eu senti no tempo que eu treinei essa modalidade o lado mais artístico do esporte, sabe? Porque era uma coisa voltada pra show, mas ela não era muito dança, assim, não era uma coisa muito da expressão artística como drive principal e o esporte por baixo dando suporte para aquilo. Era o contrário. Era uma atividade muito esportiva em que a expressão artística meio que entrava em segundo plano, dando uma cor pra coisa, né? E então era um esporte muito puxado, eu treinava com a intensidade de alguém que treina ginástica olímpica mesmo, ou artística, como se chama hoje.
mas misturando coisas. Então, direto a gente tinha, sei lá, oficina de dança com um professor de dança, oficina de capoeira com um instrutor de capoeira. Tinha essas misturas, assim, né? Isso era muito legal. Não era tanto o esporte na sua percepção pura das suas regras quadradas e fechadas, né? Mas justamente, tipo, o esporte com a sua potência sendo usado como base para um aspecto criativo dele, né? Tipo, da gente poder fazer as nossas próprias regras e fazer as nossas próprias misturas. E eu lembro da gente, sei lá, coreografando uma sequência acrobática que virou, sei lá, misturamos numa luta coreografada. Então era como se fosse uma cena de uma peça, de um filme, sei lá, de pessoas lutando uma arte marcial, mas uma coisa meio Jack Chan, assim, de pega a cadeira e faz uma estrela por cima e rola no chão e pula na parede e, sabe, muito louco, assim. E eu lembro que até nessa época eu tinha um sonho de fazer escola de dublê, que eu acho que não tinha no Brasil, ou se tinha, não tinha em Floripa com certeza, mas, tipo, muitos anos, assim, eu carreguei esse sonho, porque era muito o que eu fazia lá, da coisa da atuação com a potência física que a ginástica me dava e tal. Que maneiro. Né? Talvez eu já esteja muito velho pra escola de dublê, mas sempre que eu vejo alguma coisa a respeito, bate aquele sorrisinho, assim, puta, que legal, deve ser muito legal fazer isso. Eu sempre tive o sonho de fazer circo e fazer ginástica acrobática, talvez, que eu nem sabia que existia, porque eu gosto muito de acrobacia, tipo, a parte que eu gosto. Só que na ginástica eu fiquei exatamente com o outro lado, que é o da pressão, do desempenho, da competição e tal. E eu gostaria muito de exercitar mais esse lado do tipo, uhul! Só por diversão, né? Uma outra da ginástica, eu gostava muito de cama elástica, né? Quem não, né? E não só porque... mas é isso que eu ia dizer, não só porque é divertido e pulando, mas eu gostava de treinar mesmo, a sério, tipo, tinha lá as rotinas de treino, os exercícios educativos, usava a cama elástica pra desenvolver acrobacias que depois eu ia aplicar no solo, então, tipo, aprendi a fazer mortal esticado na cama elástica, depois levei pro solo, aprendi a fazer pirueta na cama elástica, fazia no solo, tipo, usava sempre como educativo do movimento no ar, pra depois adicionar a potência e conseguir fazer no solo, né? E nos ambientes onde eu treinei, a cama elástica sempre tinha esse caráter de ser o espaço educativo, assim, mas ela não é uma atividade fim, porque não existia cama elástica como modalidade, né? Não existia competição de cama elástica, isso não fazia sentido. E isso sempre foi uma coisa que me incomodou, tipo, sempre foi uma decepção, assim, pô, eu gosto de treinar na cama elástica, gostaria que ela fosse um aparelho da ginástica olímpica, como a barra, como o cavalo, as argolas, etc. Porque seria um lugar onde eu era bom e onde eu gostava de me desenvolver. Só que na época não existia. E quando a modalidade de cama elástica de saltos, né, eu não sei nem como é que eles chamam, mas essa modalidade foi pra Olimpíada, foi na época que eu já tava parando de treinar. E aí foi tipo, puta, cara, que droga. Tipo, eu errei por poucos anos, assim, de uma coisa que eu gostava muito, que virou esporte olímpico, de repente, sabe? E aí hoje eu vejo, tipo, nas Olimpíadas, os caras lá dos saltos praticando e eu muito me identificando, assim, muito salivando vendo os caras fazendo. É um negócio que saliva, né? E uma outra parada que eu tentei também, logo depois que eu terminei de treinar ginástica, porque a história é assim, eu comecei a treinar na acrobática, fiz alguns anos de show e tal, daí depois essa equipe acabou e eu fui treinar a olímpica, que foi daí que eu fui pra outro clube, e aí lá eu treinava pra competição e tal, um negócio mais sério. Nessa época eu até dei aula por 2 anos, porque eu era novo, assim, tinha 17, 18 anos, mas o meu técnico da equipe de competição não tinha tempo de ensinar os iniciantes, assim, de pegar a galera mais iniciante e trazer, e aí ele descobriu que eu tinha uma didática boa e me botou pra dar aula pros caras, assim, foi uma época muito legal, uma experiência muito massa também. Mas eu treinei daí uns anos de competição, da ginástica olímpica de competição, e um dia essa equipe também acabou, porque o pessoal que eram os gestores lá do clube eram muito, tipo, visão míope de esporte, e eles reforçavam os mitos de que não, tem que ser criancinha, tem que pegar as criancinhas, e vocês que já estão aí com 20 anos de idade não servem mais para nada, então não vamos investir em vocês. E isso sempre aconteceu até que um dia o não investir foi levado ao literal, assim, eles cortaram a equipe, tipo, passamos a ser personas não grata no ginásio, assim, muito foda. E ficaram só com as crianças. E depois os anos mostraram que a visão míope deles levou o clube ao fracasso nessa modalidade. Tipo, poucos anos depois a equipe das criancinhas acabou. Mas nessa época que eu saí,
eu fiquei pensando, pô, eu queria continuar treinando, mas não tinha onde treinar mais a ginástica em Floripa. E aí eu tentei montar uma equipe de saltos ornamentais lá. Porque não tinha saltos ornamentais com piscina, né? Lá em Floripa, mas tinha um clube no centro que tinha o equipamento, tinha as plataformas de salto e não tinha, tipo assim, não tinha a modalidade ali sendo treinada, não tinha treinador, não tinha nada, né? E aí eu, com, sei lá, 18, 19 anos, já com o espírito empreendedor, entrei em contato com um cara que era técnico aqui em São Paulo, que queria morar em Floripa. Tipo, eu tava fazendo tudo pra montar, eu como praticante, montar uma equipe e trazendo o treinador pra fazer acontecer saltos ornamentais em Floripa. É muito foda, né? Quando, tipo, tudo que a gente quer é participar da coisa, mas a coisa não existe, daí a gente tem que construir a coisa. Sim, primeiro tu tem que ir lá e construir a coisa pra depois praticar a coisa, né? Só que, e aí, tipo, tava tudo encaminhado, a gente tava com um projeto lá na secretaria do clube, tipo, tudo montado. No meio do caminho descobriram que tinha um escândalo de corrupção na gestão do clube, a diretoria foi toda trocada e afastada e o meu projeto foi pro fundo de uma gaveta e nunca aconteceu. Mas, tipo, é muito esse sentimento do que tu falou agora mesmo, Bibi, de, pô, tu quer fazer um negócio legal, não tem, e aí às vezes tu tem que ir lá e levantar um elefante, construir do zero o negócio pra fazer acontecer, né? E, tipo, esse tópico é muito sobre como é o esporte no Brasil, né? Porque a gente tem, sei lá, o futebol, que tem investidor e tem patrocínio, mais um ou outro esporte, tipo, talvez o vôlei um pouco, talvez, sei lá, quando o Guga tava famoso no mundo, o tênis era um esporte que sempre tinha patrocinador e cresceu e depois morreu, mas, tipo, tirando esses caras, o resto é todo mundo meio que tendo que ser esportista, empreendedor, tipo, tudo ao mesmo tempo, porque é isso que tem, né? É isso que tem pra nós. E aí, tipo, por isso que a gente tá vendo a Olimpíada agora acontecendo e tem, sei lá, 6 medalhas no quadro do Brasil, enquanto os Estados Unidos já tem 40. Né? É foda. Tu comentou saltos ornamentais. E eu queria só comentar que, tipo, só o nome saltos ornamentais me dá frio na barriga. E isso é uma coisa muito louca, porque eu não tenho medo de altura. Tipo, eu já pulei de paraquedas, eu já pulei de bungee jump mais de uma vez. Eu quero pular de paraquedas de novo, eu quero pular de bungee jump de novo. Mas, tipo, saltos ornamentais é uma coisa que me dá muito frio na barriga. Tipo, gelada pensando em cair daquela plataforma. Mas é basicamente esse o esporte, né? Cair da plataforma, é a própria definição de saltos ornamentais. Só que nem o Buzz Lightyear diria, é cair com estilo. Cair com estilo. Mas eu acho tipo, que tem uma distância em termos de altura, que pra mim funciona assim. Tem uma distância que dá vertigem, que é quando tipo, tu vê o chão, tu tem noção de que tu vai cair. Tipo, depois tem altas distâncias que daí não dá mais essa vertigem, sabe? Tipo, pular de paraquedas pra mim é muito mais tranquilo do que a plataforma de saltos ornamentais. Caramba. Quando que o esporte deixa de ser brincadeira e deixa de ser jogo e vira esporte? A diferença pra mim é que eu nunca levei a sério, assim, eu nunca levei treino, tenho que ficar bom, eu nunca gostei da parte competitiva, tá ligado? O futebol que eu jogava, fora educação física de colégio, era um futebol de domingo com os meus amigos, que a gente jogava numa quadrinha lá da escola pública que a gente estudava. E, cara, todo domingo era sempre a mesma galera de amigos indo jogar bola, tá ligado? Então era muito sussa, porque era sempre os amigos, tá ligado? Então era competitivo, mas todo domingo era um time diferente, era tipo, um cara não podia ir. Então era uma outra dinâmica, e essa dinâmica eu sempre gostei. A dinâmica competitiva, assim, até os campeonatinhos de escola, cara, eu já era uma bosta, assim, eu detestava, eu jogava mal, não me esforçava. Então pra mim a diferença era essa, assim, eu não levava a sério, tá ligado? Eu só gosto de coisas pra me divertir. Pra mim, os esportes, as coisas foram sempre o outro viés, assim, o que a Bibi não teve. Pra mim foi sempre a diversão, tá ligado? Sim. Eu gostava muito de apostar corrida com meus primos e meus irmãos, assim, na rua, tá ligado? Mas eu nunca pensei, tipo, cara, vou ser o Usain Bolt, tá ligado? Até porque na época ele nem era, né? Sim. Pô, mas eu nunca pensei isso, cara, eu corro muito, tá ligado? Porque eu era um dos mais rápidos, assim, da minha geração de filhos e primos e tal. Mas eu nunca pensei em, de fato, vou treinar, sabe? Eu corro bem, eu vou, tipo, pensar numa carreira nisso. Não, eu só curtia apostar corrida na rua, tá ligado? Era isso, eu não queria correr mais do que isso. Sim.
E é engraçado porque quando eu era criança, nessas também de correr na rua, de correr de bicicleta, tudo era apostar corrida também, mas eu era muito competitivo. E não competitivo no mau sentido de, sei lá, sacanear né? Não era um mau espírito esportivo. Mas, tipo assim, se a gente vai apostar corrida, eu vou correr pra ganhar. Sabe? Honestamente, mas vou correr pra ganhar. Exatamente. E eu também, tipo, eu também era um dos mais rápidos, tanto na bike quanto na corrida e tal. E talvez pra mim, um pouco por essa competitividade, quando eu fui pra um esporte que tinha espaço pra um treino mais sério, era só me dar o desafio, sabe? Tipo, sei lá, vai ter uma competição daqui 6 meses. Beleza, vambora, sabe? Uhum. Era uma coisa mais forte, assim. Nossa. A minha história com esportes, eu tô me dando conta que, tipo, how not to raise your child, sabe? Uhum. Tipo, como não fazer seu filho virar uma criança executiva. Porque, tipo, eu vivi muita cobrança e eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso e a relação com esportes, né? Tipo, e a relação na vida. Mas eu acho que tem uma profunda influência, assim, tipo, eu tô ouvindo vocês falando sobre diversão e sobre como é legal e eu penso, cara, aqui tô perdendo a full, sabe? Mas, tipo, eu depois que eu teve um período em que eu saí, eu me dei conta que foi mais cedo lá, eu acho que eu tinha 6 anos quando eu saí da pré-equipe. Eu entrei, tipo, com 4 na ginástica olímpica. Caramba. Muito cedo. E aí eu saí e fui fazer outra coisa, foi quando eu entrei no balé. E aí eu entrei no balé e não era só criancinhas bonitinhas. Tinha balé super rígido, porque balé é rígido, e sapateado. E eu rodei no sapateado! Quem roda uma criança de 6 anos? Sério, que gente horrorosa! Cara, eu fiquei profundamente traumatizada com que dança, bad. porque alguma idiota me rodou no sapateado aos 6 anos. Caramba. Isso é muito bad. Aí eu não tenho nenhuma formação em educação física, não tem nada, né? Só o conhecimento do que eu pratiquei. Mas eu convivi com muitas pessoas que eram meus colegas de treino e que depois acabaram na faculdade indo fazer educação física, estudar, especializar e tal. E eu lembro de muita gente falando na época exatamente sobre como é maléfico tu levar uma criança para um esporte de alto nível tão nova, sabe? Tanto no aspecto psicológico disso que a Bibi tá falando, de botar uma pressão e uma cobrança e um julgamento e uma coisa que não é saudável para uma criança ter contato, assim. Ela não tem nem maturidade para processar isso, quanto no aspecto físico mesmo, cara. Daqui a pouco tu atrapalha o desenvolvimento muscular dela, sabe? Eu lembro que como eu falei, eu comecei a treinar ginástica com 15 anos e eu já tinha praticamente um corpo de adulto. Então, quando eu comecei a entrar no treino e tipo, eu era um cara, apesar de correr na rua e brincar e tal, eu não era sedentário, mas eu não era esportista, não era forte, não era musculoso, eu até era meio gordinho na época. Mas, assim, 6 meses treinando, a minha musculatura tinha maturidade, eu já fiquei forte, já fiquei magro, já fiquei, tipo, consegui muito rápido esse condicionamento físico. E eu lembro justamente dos meus colegas e dos treinadores falando, pô, essa idade, 15 anos, é possivelmente a idade certa pra tu botar um cara pra um esporte de alto nível, justamente por ele na cabeça já ter maturidade pra escolher aquilo, né? Pra dizer, não, eu quero treinar isso, eu quero levar isso a sério, não tô fazendo só porque meu pai mandou, e também pela musculatura e estrutura óssea e cartilagem, né? Já tá tudo mais firme. E, tipo, muita gente que defendia que as crianças tivessem que entrar mais cedo falava de questão de alongamento, né? Ah, porque a criança não tem a musculatura e a cartilagem tão enrijecida, então elas ganham mais alongamento. Isso também é bobagem, porque eu comecei a treinar ginástica com 15 anos, todo com corpo de adulto, e sei lá, em 3 meses de treinamento eu tinha abertura total das pernas, sabe? Tipo, alongando um pouquinho mais forte, eu já conseguia todo o alongamento necessário para um ginasta, sabe? Foi muito fácil, assim. Muito fácil não, teve trabalho, mas foi bastante possível de conquistar com um pouco de tempo de treino. Não precisava ter começado com 6, 7 anos de idade, né? O que mais que tu fez de esporte depois, Bibi? Eu fiz bastante coisa, daí meu pai uma vez falou, eu não vou te deixar fazer patinação, porque tu é um pau de enchente, tu sabe? Não é um pau de enchente, tu é muito fogo de palha, vou te comprar patins e não sei o que lá, depois tu vai largar. Eu fiquei profundamente magoada com isso, achando que eu era um fogo de palha na vida toda, e depois eu fui me fazer as pazes comigo mesma, tipo, não, cara, se tem alguma coisa que eu posso e é boa eu ser fogo de palha, tipo, no esporte, vou fazer vários, sabe? Até claro. achar um que eu gosto.
Mas eu fiz bastante coisa, tipo, daí na época de colégio eu tentei vôlei, natação sempre me acompanhou. Daí depois eu fiz capoeira já na adolescência. E aí na capoeira eu me achei, porque ela tinha muita coisa a ver com acrobacia, né? Então era bom. Daí depois eu fui pras artes marciais, na mesma época da capoeira. Não, antes. Primeiro eu fui pras artes marciais. Mas, tipo, sempre chasing essa acrobacia perdida, sabe? Tipo, eu saí da ginástica olímpica, a ginástica olímpica nunca saiu de mim. E eu fui fazer várias outras coisas. Mas o que eu ainda tô buscando é dar cambalhota e mortal e pular e, tipo, ficou, sabe? Sim. Eu tinha muita raiva do pessoal da capoeira, porque, como eu comentei, por um tempo eu dei aula de introdução à ginástica olímpica, né? O pessoal que chegava lá no ginásio, o primeiro ano de treino, mais ou menos, eu acompanhava, depois o pessoal evoluía pro treinador. E chegava muita gente que tinha praticado capoeira e queria ir pra ginástica e tal, e o pessoal da capoeira vinha com muito vício de postura. Tipo, eles faziam as acrobacias porque a capoeira não tinha a mesma pressão, né, pela técnica, até pela estética do movimento ali. Era mais a coisa meio misturado com dança, meio misturado com luta, que é a própria capoeira, né? Mas era uma galera... E, tipo, nos anos 90 tava muito na moda a capoeira. Então, todo mundo, tipo assim, qualquer Zé Ruela se chamava, sei lá, instrutor, mestre de capoeira e ia dar aula em algum lugar, numa praça, numa praia. Pelo menos lá em Floripa isso aconteceu. Então, tipo, muita gente fazendo coisa com postura errada, com coluna dobrada, sabe, tipo, gerando lesão mesmo. E aí o pessoal chegava pra treinar ginástica e eles eram simplesmente incapazes de aprender uma postura mais reta e mais técnica da ginástica por conta desses vícios, assim. Eu tinha muita raiva desse pessoal. É bem foda isso na capoeira, assim, não dá pra generalizar, tipo, eu conheço mestres muito bons e muito preocupados, mas de forma geral a capoeira a origem dela é muito da rua, né, então ela é sobre o talento natural, sobre a força natural, enquanto, tipo, a ginástica é o oposto, é sobre a técnica pra se fazer algo, né, e rola um clash bem grande, assim, mesmo. E foi muito engraçado porque eu fui fazendo variações de coisas similares, então, tipo, eu saí da ginástica, daí eu fui para as artes marciais. Nas artes marciais eu fazia muita coisa com o cacuete da ginástica, daí eu saí da arte marcial, fui pra capoeira, aí eu levei os cacuetes das artes marciais pra capoeira, então, tipo, o meu gancho, que é um chute lá, ele não era com o gingado e a malemolência da capoeira, saca? Tipo, o cara falava pra eu dar um gancho, eu dava um, tipo, rapidão, assim, tipo, um escorpião, sabe? Porque eu tinha o treino das artes marciais, e depois eu voltei pras artes marciais, vindo da capoeira, e daí eu não conseguia ficar na base sem gingar, fui misturando tudo, que nem tentar falar uns idiomas parecidos e sair uma embolação. Foi meio isso que aconteceu comigo com os esportes. Sim, se tu fosse talvez um pouco mais empreendedora ou manipuladora, tu poderia misturar os teus vícios e dizer que é um novo estilo de luta e dar um nome e abrir uma academia e vender pra caramba. Ah, eu poderia, é verdade. Um dos meus mestres fez isso, né? Ele, tipo, o que eu treinei era uma coisa que chamava Kyudo, que era Ki de energia, Do de caminho e L de Leandro. Sério? Nossa! Que migué! Mas o cara, tipo, era um puta campeão, assim, ele foi campeão brasileiro de taekwondo, tipo assim, ele fez toda uma carreira nas artes marciais, ele era, tipo, da linhagem do Teboli, que foi o maior mestre de taekwondo do Rio Grande do Sul, coreano, barará e tal, não sei o quê. Só que daí depois ele quis criar um negócio, porque ele tinha essa cabeça empreendedora, marqueteira, vendedora. Pensou, vou criar uma história aí pra fazer dinheiro. E daí ele criou esse bagulho que era misturava taekwondo com hapkido e autodefesa, como chama? Autodefesa. Autodefesa, chama isso mesmo. Chama autodefesa. E daí ele criou lá toda a linha dele e eu treinei isso. Mas, tipo, na prática era taekwondo, mas chamava Kyudo com L de Leandro. Sim, com L de Leandro. Muito bom. E tu, Granja? Cara, a minha infância eu tive muita vontade de praticar coisas assim, de praticar artes marciais principalmente. Porque eu era muito influenciado por, tipo, Jaspion, Power Rangers, essas porra toda, né? E daí eu queria muito aprender artes marciais, sabe? Eu achava que eu tinha
a disciplina pra isso, assim, era uma coisa que eu queria, que eu sabia que eu seria bom se eu fizesse. Só que, na real, acho que se eu fizesse, eu não sei se eu seria bom. E, cara, minha família nunca me colocou assim, né? Meu pai e minha mãe, na época que eu tinha muita vontade de fazer isso, a gente não tinha muita grana, assim. Aham. E é que, assim, também não era só me colocar pra fazer, né? Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha, um irmão que é 2 anos mais novo, e depois um irmão que é 7 anos mais novo que eu. Então, tipo, se colocasse um pra fazer, tá ligado? Aí o outro podia pedir alguma coisa, tipo, mãe, eu quero fazer futebol. Ah, então tá. É tudo vezes 4. Ah, mãe, ele tá fazendo futebol, então eu quero fazer, tipo, handball. Ah, então eu quero fazer capoeira, tá ligado? E daí, cara, ia ter que colocar todo mundo. E daí não tinha grana, tá ligado? Sim. Então, eu nunca pratiquei nada assim, mas eu sempre tive muita vontade de ir pras artes marciais, tá ligado? Agora, recentemente, que eu cheguei a treinar um pouco de Aikido, assim, com alguns amigos. E, cara, achei massa, sim, mas confesso que ultimamente surgiu de novo a oportunidade. Eu treinei assim alguns meses, né, pouca coisa, bem o básico. E recentemente surgiu a oportunidade de novo, assim, de treinar e tal, que eu nunca consegui encontrar disposição em mim pra ir começar a treinar, tá ligado? Pra mim, esse inicial, assim, hoje em dia é muito difícil de superar. Aham. E daí agora calhou que não tem mais horários disponíveis pra ir, então realmente larguei de mão. Sim. E fora isso, o que eu pratiquei, cara, era futebol na sala com meu irmão, os futebol no quintal da avó, corrida na rua, tá ligado? Era isso. Eu tenho essa bronca de ser adulto, né? De ficar adulto e praticar esporte, porque parece que esporte de adulto é sempre individual, né? Ah, eu vou pra academia, boto fone de ouvido, fico levantando ferro. Ou eu vou pra rua correr, fone de ouvido sozinho. Ou eu vou pegar minha bicicleta e vou pedalar sozinho. É tudo muito sozinho, né? No máximo, os homens, galera masculina, consegue às vezes juntar pra jogar um futebol, alugar uma quadra e jogar um futebol uma vez por semana. E eu ainda admiro quem consegue, porque é super difícil conciliar compromissos e tal. Mas, tipo, é basicamente isso que a galera pratica de esporte coletivo, né? Uhum. E aí entra um pouco... Assim, primeiro que é uma coisa meio chata, meio individual, meio, né... Sei lá, não é tão legal, tu não tá com a galera, tu não socializa. Dificilmente é uma coisa muito catártica, ela tende a ser mais meditativa, talvez, justamente. E eu sinto muita falta disso, cara, dessa diversão em grupo, assim, de galera festando e tal. E, tipo, eu gosto muito de jogar vôlei, por exemplo, e, cara, eu nunca consigo, nem morando em São Paulo, com um monte de conhecido, eu sei que eu nunca vou conseguir juntar uma galera pra jogar vôlei, porque isso demanda toda uma carga de combinar, de alugar uma quadra, de não sei o quê, tipo, tudo vira difícil, sabe? Tudo vira compromisso. E a gente não tem espaço, sei lá, espaço público ou um mínimo de incentivo de qualquer lado pra acontecer uma coisa como essa, né? Uhum. É muito dolorido. Ou até, tipo assim, a praticar arte marcial é um esporte que ele envolve outras pessoas, tu tá praticando com um grupo e é legalzinho, mas também não é o coletivo, sabe? Não tem o jogo, não tem a parte fã, a parte do objetivo, das regras da coisa. Fica aquela coisa mais da disciplina, né? Eu vou fazer aqui a minha série, o meu jeito, as minhas metas, meio descolado do resto do grupo, né? A gente perde o senso do coletivo, justamente, do objetivo comum e da pressão e do aprendizado também, né, cara? Tu jogar uma coisa coletiva, tu aprende coisas, tu conhece melhor as pessoas, tu se relaciona contigo mesmo e com as pessoas no outro drive, né? Sim. E, putz, eu sinto muita falta disso. Eu tava lembrando de uma das iniciativas de esporte mais legal que eu já me envolvi, foi muito besta. Porque a história foi assim, um dia eu tava no supermercado com a minha família, era um sábado, e eu vi tinha uma gôndola com bolas de vôlei pra vender, aquelas bolas de vôlei de praia bem baratinhas, tipo 15 pila, sei lá. E eu olhei assim, vou comprar uma bola de vôlei de praia. Assim, meio sem motivo. Daí eu fui lá, comprei a bola, fui pra casa. E aí eu morava num condomínio lá em Floripa, que era uma rua sem saída, né? Era fechado. E a minha casa era uma das últimas. Então, tipo assim, a rua da frente da minha casa não passava carro nenhum, nunca. Só o nosso. E aí o que eu fiz? Peguei 2 varas de bambu, botei de cada lado da rua. A rua era de calçamento, assim, de pedra, né? E estiquei uma corda
de uma pro outra e fiz uma rede de vôlei improvisada. E, tipo, chamei o próprio pessoal da minha casa, assim, meu pai, minha irmã na época. A gente já com 20 anos, assim, já era mais adulto. E vamos ali jogar um vôleizinho. E aí tinha o condomínio, o pessoal foi colando, gente mais velha, gente mais nova. E, tipo, começou com a compra de uma bola num sábado aleatório, uma corda esticada na frente de casa. E virou uma puta tradição. E, tipo, todo domingo a gente se juntava, tipo, a galera do condomínio vinha e a gente jogava vôlei se tivesse sol. Tipo, isso durou, sei lá, mais de ano, assim, da tradição do vôlei de domingo. E foi muito legal, porque eu lembro muito pelo lado do meu pai, assim. Meu pai já com seus 40 anos, sei lá. Domingo pra ele, cara, era deitar no sofá e dormir, basicamente. Tipo, aquela coisa de acorda mais tarde, faz o almoção de domingo com a família, deita ali no sofá, liga no futebol e já dá uma dormida e acorda na hora do Fantástico pra fazer a janta, sabe? Tipo, dia perdido, assim. E essa história do vôlei de domingo, tipo, resgatou ele desse hábito, foi muito legal. Tipo, ele parou de fazer o almoço de domingo, dar aquela descansadinha logo depois e vão pro vôlei, sabe? E isso... No caso do meu pai, foi uma mudança de hábito pra ele, que, enfim, provocou toda uma série de mudanças na vida, mas pro resto do pessoal do condomínio onde eu morava também foi, sabe? Tinha outros caras que nem o meu pai, cujo domingo era um dia morto de ficar ali boiando, e virou o dia de confraternizar com a galera e jogar aquele vôlei idiota que começou só com a bola de 15 pila do supermercado, né? Uhum. E eu acho que o esporte, ele... sei lá, tem esse resgate, esse potencial, essa coisa da diversão, da brincadeira, de ser um contato com a brincadeira pra alguém que é adulto e já não brinca mais, sabe? Tipo, de ir ali sem compromisso, de não ser um super treino. Tipo assim, no caso do vôlei até virou uma tradição nossa, da nossa rua, da nossa galera, mas não era treino, não era disciplina, não era meta, não era nada. Era simplesmente ir lá e dar risada, e trocar ideia, e às vezes deixava as crianças jogar junto, sabe? Tipo, uma coisa mais fã, assim mesmo. O que eu falava, assim, da possibilidade de se fazer isso, de chegar num lugar e jogar hoje em dia, é isso, não depender de você, tipo, ter uma galera e alugar uma quadra, tá ligado? Quando você é adulto. É tipo isso, cara, tem um lugar aqui do lado, tá ligado? E tem uma galera que joga ali, tá ligado? Às vezes colar ali e ver qual é, entendeu? É só isso, sim. Tipo, você colocou uma redezinha improvisada com uma bola de 15 pila e a parada aconteceu porque tinha, tá ligado? Aham. Ou você, tipo, alugar um lugar, marcar com a galera, sabe? Tipo, confirmar, ter um número mínimo. Meu, você ia, tá ligado? Se fosse você e seu pai, rolava. Se claro. Fosse, tipo, um vizinho, rolava. Se fosse, tipo, seu pai e seu vizinho, rolava. Então é essa facilidade que eu acho que alguns lugares, tipo, o Parque da Juventude tem, por exemplo. Aham. Sacou? Esportes bizarros. O que vocês já fizeram de diferentão, assim? Esportes bizarros. Eu fiz Kyudo, que é Ki de energia, Do de caminho e L de Leandro. Sim, o caminho da energia do Leandro. Tá, eu falei esporte bizarro, mas acho que bizarro não é uma palavra boa. Sei lá, esporte bizarro é aquele que a gente tava vendo ontem no YouTube lá dos japoneses tentando segurar o tronco pra não cair. Bizarro. Aquilo é muito bizarro. Mas eu tava pensando, tipo, coisas, sei lá, eu fiz algumas aulas de parkour, por exemplo. Que aqui em São Paulo, perto de casa, tem uma academia de parkour com estrutura e tal. E eu fiz umas aulas lá, depois eu não consegui continuar porque eu tava com problema no joelho, mas tipo, foi um esporte diferentão que eu pratiquei algumas vezes. Eu fiz vela, não é diferentão, mas tipo, é pouco comum, assim, eu acho. Bem pouco comum, e eu assim. Sinto super saudade, assim, e, tipo, tristezinha de não ter continuado, óbvio que é um esporte super caro, então ou tu tem que alugar o barco, ou tu tem que ter um barco, que é pior ainda, e tipo, é difícil, é um negócio que exige super prática, que nem o que tu fala do parapente, né, que tipo, não é um esporte ocasional. Uhum. Pra te fazer, tu tem que ter uma prática constante e tal. Mas é muito gostoso e eu, tipo, tenho saudade do vento nos cabelos e, tipo, eu tenho uma modalidade que é a laser, né, que a gente faz sozinho ou em dupla no máximo, mas que é um barquinho rápido e ele pega velocidade, tipo, eu ainda sinto, tipo, consigo sentir, assim, sentada no barco, a vela bem esticada, tipo, puxando a corda
e tu fica todo pra fora do barco. Tipo, o barco fica viradinho, assim, e o vento tocando, e o teu corpo todo lá pra fora do barco. E é, tipo, uma sensação muito gostosa. E eu sinto de não poder ter mais isso. Sim, o legal da vela é que tu surfa a água e o ar ao mesmo tempo, né? True story. É um esporte muito massa. Tá aí um esporte para dobradores de ar e água, uau. Cara, eu já velejei também num esquema de... tipo uma escola de vela e empreendedorismo misturado, assim, aqui de Porto Alegre, que eu já juntei uma galera e a gente foi fazer uma proposta, assim, de vamos velejar, só que ninguém sabia velejar. Muito bacana, porque o pessoal colocou a gente no barco, tá ligado? A gente tava, acho que em 8 pessoas, deu uma ficha, assim, de instruções, tipo, de o que era cada coisa do barco, de como fazer o barco sair do lugar, e falou, pronto, vamos. E a gente... Nossa! A gente ficou, tipo, meia hora rodando no lugar, sem conseguir ir pra lugar nenhum, tá ligado? Isso, eu tive que fazer um curso pra aprender direção do vento, nossa, parará. A proposta era essa, cara, e a gente não conseguia se comunicar. A proposta era essa, como é que a gente faz pra integrar equipes e tal, né? E, tipo, cara, a gente não conseguia se comunicar, tá ligado? Quem pegou o negócio pra ler, começou a fazer sozinho. Tipo, a galera ficou, olha só, me dá aqui o negócio, deixa eu ler agora, tá ligado? E ninguém conversava, ninguém assumiu o negócio direito, tá ligado? Outros só queriam ficar, tipo, parado tirando foto, tava, tipo, curtindo, tá ligado? Ah, que bonito esse Guaíba. E a gente ficou meia hora rodando. A gente decidiu um ponto, vamos pra lá? Vamos. Como a gente vai? Então, rodando. Então... Alguém sabe o que é essa corda aqui? Puxa ela aí. Não. Aí os caras, não, isso aí você não pode fazer. Uhum. Cara, foi divertido. No fim deu tudo certo, a gente conseguiu, a gente foi, voltou. E foi o esporte mais bizarro, assim, que eu acho que eu fiz. Tinha um adulto supervisionando vocês, né? Tinha dois caras da escola que manjavam a full, assim. Que se a gente tivesse pra bater numa rocha, o cara ia empurrar a gente pra água e salvar o barco, tá ligado? Uhum. Massa. Mas foi bem legal. Que legal. Eu mergulhei também. Não sei o que o Granja falou que me lembrou disso, mas tipo, dos esportes bizarros. Eu fiz curso de mergulho, tinha carteirinha e tal. Só que outra ideia ruim, né? Outro esporte que tu tem que ter equipamento. Aí você tem que viajar pra onde tem pontos de mergulho. Tipo, exige todo um comprometimento que eu também não consegui manter. Uhum. Sim. Cara, eu já escalei com um amigo. Na real, não escalei, tá? É mentira. Um amigo que escalava, que curtia escalada, me chamou pra escalar. E eu fui escalar com ele. E eu tenho um problema, assim, que se eu não me alongo, se eu não dou uma aquecida, cara, eu zoo qualquer parte do meu corpo muito fácil. Tipo, já distendi músculo da coxa, já dei torcicolo, assim. E nesse dia aconteceu isso, tá ligado? Fui escalar, mano, era tipo uma pedra de, sei lá, 1,90 m de altura, tá ligado? Eu só tinha que subir ela. Uhum. Eu fui subir, na segunda mão que eu fui esticar pra pegar um apoio lá, tipo, deu um torcicolo, eu não consegui mais brincar. E fiquei lá sentado, tipo, o resto do dia o pessoal subir pedra e eu fiquei só olhando. Então eu sou muito tosco pra essas coisas. Sim. Eu tenho uma história engraçada de escalada. Eu nunca escalei, eu tenho muito medo de escalar. Mas eu voava de parapente, eu tava voando na Praia Mole, lá em Floripa. E lá no morro onde a gente decola, tem uma pedrona, assim, gigante, que o pessoal pratica escalada. Mas ela é uma pedra de nível alto, assim, ela é uma escalada em negativa, tipo, é super, super foda, assim. E aí eu tava voando um domingão de sol e meio voando perto dessa pedra, porque ali tinha uma corrente de ar quente e tal, tava sustentado por ela. E eu tava passando meio perto da pedra e tinha uns caras escalando a pedra. E aí eu passei assim, a gente meio que se viu, meio que se cumprimentou, né? E aí eu gritei pros caras, meu, vocês são maluco? E aí os caras responderam, não, vocês é que são. Que ótimo. Tipo, os dois praticando seu esporte, assim, altamente seguros, de não, tô aqui tranquilo e achando que o outro é um maluco suicida que tá se jogando numa parada muito louca. E, vou contar essa história do parapente, então. Acho que foi o esporte que eu pratiquei mais tempo, na verdade, assim, com dedicação. Foram quase 10 anos.
Atualmente eu vim morar em São Paulo e aqui é mais difícil, eu não consegui botar isso na minha rotina ainda, mas tenho vontade de voltar um dia. Mas eu morava em Floripa, e Floripa tem uma dezena de rampas de voo, é um lugar muito bom para fazer esse esporte. E eu comecei a fazer porque um tio meu fazia em Porto Alegre, daí eu fiz um voo de duplo com ele. Depois o meu pai se interessou em fazer, e eu, claro, não tinha dinheiro para pagar curso, para comprar equipamento, porque é meio caro. Só que quando meu pai começou a fazer, meu pai tinha dinheiro. E aí ele pagou pra mim e eu fui meio no embalo, assim. Foi até meio na mesma época do vôlei. A gente parou de jogar o vôlei de domingo porque a gente começou a voar de parapente nos domingos, né? Pô, é um esporte muito foda, muito interessante, muito emocionante. É muito menos radical do que as pessoas imaginam. Acho que vai voar de parapente vai ser que nem pular de paraquedas, assim, vai ser aquela loucura, medo, susto, adrenalina extrema. E não é. Na real, ele é muito mais parecido com um passeio de barco, assim. Tipo, de ser um ambiente diferente, um ambiente que não é o teu ambiente do dia a dia. Mas, sei lá, tu fica curtindo a vista, o ventinho na cara, sei lá. Inclusive muita gente se decepciona quando vai voar de parapente justamente porque não é adrenalina e chega lá esperando super adrenalina e não tem muito disso, né? Mas uma coisa legal disso é que eu comecei a voar de parapente por causa do meu pai, porque ele pagou o curso, e a gente na época não tava se dando tão bem, assim, tipo, foi uma época que eu recém tinha entrado na faculdade, já era meio adulto, morava na casa dele ainda, mas a gente não tava muito se bicando. E o parapente foi quando foi uma coisa nossa, assim, a gente começou a ir voar junto e fazer essa coisa junto e estabeleceu uma relação massa, assim, a gente é muito amigo, muito próximo até hoje depois disso, né? Então, apesar de ser um esporte bastante individual, ele traz o aspecto social de tu contar com o outro, sabe? Tipo, tu tá numa rampa de parapente, tu vai decolar e tem, sei lá, 30 outros pilotos em volta e cada um tá no seu ritmo, na sua história, vai fazer o seu voo, mas ao mesmo tempo, pelo próprio risco da coisa, o pessoal tem uma cultura de um ajudar o outro, de checar. Então, tipo, eu tô decolando, os outros pilotos que estão na rampa estão vendo a minha decolagem, se tem uma linha amarrada, se tem alguma coisa errada, grita, volta, desce, tipo, cria uma espécie de uma irmandade, assim, né? E o meu pai pratica isso até hoje, e eu acho que a maioria dos amigos dele lá de Floripa hoje em dia, os amigos de verdade, de convivência, é a galera do parapente, sabe? Porque tem esse laço, porque criou esse bonding, assim. E também porque é muito comum a galera viajar pra voar. Porque tu começa a voar nos picos na tua cidade, mas daqui a pouco tu quer conhecer, e conhecer outros clubes, e conhecer as outras galeras. Então tu monta a barca e vai acampar, sei lá, no interior, numa cidade pequena, que tem uma rampa. Então ele tem uma coisa de exploração, assim, de aventura, de tu decolar num lugar que tu não conhece e pousar num lugar que tu nunca entraria ali se tu, tipo, no teu dia a dia normal, né? Mas como tu tá voando, o vento te levou e tu pousou naquele lugar e isso te leva, sei lá, a conhecer umas pessoas que tu não conheceria, né? É toda uma experiência muito interessante, assim. E tu fez um voo, né, Bibi? Eu fiz um voo de parapente. Eu tenho várias experiências de experimentação, assim. Então, como eu falei, eu já pulei de bungee jump algumas vezes. Eu pulei de paraquedas, andei de asa delta e andei de parapente. Exatamente porque eu queria sentir as diferenças, assim. E, de fato, eu sou meio adrenaline junkie, assim. Pra quem curte mais adrenalina, o parapente não é o que mais satisfaz. Porque ele é sobre, tipo, relaxamento, né? Ele é sobre se deixar levar pelo vento, que nem tu falou. E hoje em dia, pelo convívio contigo, eu acho muito mais fascinante esse lado do tipo, putz, vai sair de um lugar e tu vai pousar em outro. Tu não vai voltar pra onde tu estava. E tu vai conhecer novos lugares no caminho e tu vai ter que ter alguém pra te buscar. Toda essa função do parapente hoje em dia se tornou muito mais atrativa pra mim do que o esporte em si, eu acho. Muito legal. E não que o parapente não dê pra tornar ele um esporte radical, porque dá, né? Inclusive eu mesmo, durante talvez uns 2, 3 anos da minha carreira voando de parapente, eu pilotei acrobacia, né? E aí é outra pegada. Tu vai decolar, tu vai botar o máximo de altura que tu conseguir e daí tem lá um set de acrobacias que tu vai praticando, treinando e tal. E aí vai cair com estilo de várias formas diferentes. Exatamente. E isso é sei lá, eu nunca pulei de paraquedas, ainda pretendo fazer isso um dia, mas pelo nível de adrenalina, de loucura, de pressão, de coisa que tu tem no meio de uma acrobacia de parapente, eu tenho a impressão que deve ser mais forte, assim, em termos de
né, desse shot de adrenalina. Porque é um negócio muito louco, muito intenso, assim. Teve uma vez que eu tava fazendo um giro em espiral e a força G no meu corpo tava tão forte que a minha visão começou a sumir, sabe? Eu tava girando e enxergando as coisas e de repente ela começou a ficar cinza, assim, meio saindo de foco e ficando cinza, sabe? Depois, quando eu fui pesquisar por que isso aconteceu, tinha a ver com a pressão da força G achatando o meu olho, meu globo ocular, sabe? A força fica tão grande que o teu olho começa a achatar e tu começa a perder o foco, assim, tu perde a capacidade de focar a imagem. Enfim, tipo, dá pra fazer muita loucura, assim, dá pra fazer o voo muito intenso. E eu voei isso um tempo e depois teve um dia, assim, eu lembro desse dia, foi um dia bem marcante, que foi um dia que eu decolei lá na rampa, botei, sei lá, 1.500 metros de altura, vim descendo numa acrobacia muito radical, e quando eu saí da acrobacia e voltei pro voo estável, eu não tava sentindo nada. Eu não tava sentindo adrenalina, eu não tava sentindo medo, eu não tava sentindo nada. Tipo, eu tava como se eu tivesse feito qualquer coisa, assim, como se eu não tivesse feito aquela acrobacia. E aí, nesse dia, nesse momento, eu tomei a decisão. Hoje eu não vou, a partir de hoje eu não vou mais acrobacia. Porque se eu não tô sentindo nada, eu vou acabar me matando, sabe? Vou ficar tentando buscar essa adrenalina, vou tentar buscar essa coisa. E aí eu tomei essa decisão, assim, no alto da minha consciência, tipo, a partir de hoje, acabou, chega, parei. E aí eu fui buscar outras formas de voar de parapente, que daí tem essa coisa do cross-country, que é decolar e tentar voar à distância e conhecer outros lugares e viajar para voar, acampamento, toda essa pegada, assim, né? Que hoje, inclusive, eu também acho muito mais tesão, muito mais divertido de fazer. E não tô mais tão ligado na parada da acrobacia, mas teve que rolar esse corte, assim, nesse momento de decisão, porque eu sabia que a partir dali, se eu não me matasse, eu ia quebrar ossos, se eu não ficasse aleijado, uma bunda. sabe? Ou quebrar uma bunda. Se bem que quando eu quebrei a bunda, eu nem tava fazendo acrobacia, eu tava só pousando. Foi bem deprimente. É foda. Eu acho bem foda do parapente. Tem outros também, mas eu acho o parapente em específico. Porque ele tem uma questão técnica de pilotagem grande, assim, sabe? Que os outros esportes têm menos. Então eu fico pensando, puta, tu tá lá fazendo uma acrobacia e caindo em queda livre, mas tu tá pilotando e tu tá, tipo, tendo que pensar no que tu tá fazendo. Eu acho que ele oferece um grau de complexidade grande como esporte. Tipo, não é cair e gritar, sabe? Que é basicamente isso. Sim, mas é legal esse aspecto do pilotar, porque tem muita gente que questiona, tá, mas parapente é esporte mesmo, né? Porque tu olha a galera que pratica, uns tiozão barrigudo, a maioria, sabe? Tipo, uma galera sedentária pra caralho, porque ele não tem uma necessidade de alto desempenho em termos de fôlego, de condicionamento físico, de força muscular, tipo, muito pelo contrário. É um esporte muito tranquilo, tu voa sentado, quase sempre, e tu tem que puxar 2 cordinhas, às vezes uma outra coisa a mais, ali, um controle a mais que tu tem, mas ele não te exige necessariamente potência física. Só que, por outro lado, a boa pilotagem de parapente, ela demanda um feeling no corpo, porque tu pilota muito com o corpo. Ele não é só sobre puxar a cordinha ou puxar outra cordinha, mas é o jeito como tu joga o teu peso para um lado, tu joga o teu peso para o outro. Ele é quase como se tu estivesse dançando com o parapente no ar. Uau. Porque ele é uma energia de pêndulo, né? A vela fica lá em cima, ela é uma asa, tem as cordinhas onde tu tá pendurado e tu fica como um pêndulo nele. Então, quando tu faz uma curva mais brusca e tal, o jogo que tu faz com o teu corpo, a mudança de peso, de equilíbrio, é o que vai dar a pilotagem, que vai dar o movimento que tu quer, né? E depois, à medida que tu vai refinando isso, tu chega num ponto em que tu quase não usa mais os braços, tu quase não puxa mais a cordinha pra pilotar. Tu vai muito nesse jogo do corpo, e aí o vento, o jeito como o vento bate na vela, puxando para um lado ou para o outro, e o jeito como tu responde com o teu corpo a essa puxada é o que define muito de uma boa pilotagem. Então ele não é um esporte, eu acho que ele é um esporte, mas não porque ele tem uma alta carga de intensidade de exercício, mas porque ele demanda uma coisa de coordenação motora e de finesse de movimento que eu acho muito interessante e que para mim faz todo sentido como esporte, né? Preciso dizer pra finesse. Queria pegar esse gancho do tipo,
tipo, do futuro. Tu falou, ainda não consegui fazer isso, né? E perguntar quais esportes vocês não praticaram, mas ainda querem praticar, testar, se experimentar. Olha, eu admito que eu ainda tenho vontade de me envolver com artes marciais, sabe? De aprender e de treinar bastante, assim. O lance é que eu já tentei, quando eu morava em Brasília, eu fiz, tipo, sei lá, 1 mês ou 2 meses de Sandá, que é um boxe chinês. Que massa. E cara, eu gostava, mas ao mesmo tempo, pra eu me dedicar pra uma coisa assim, eu preciso da regularidade e da rigidez da coisa, sabe? Eu tenho muito... Flui muito melhor pra mim uma relação de mestre e aprendiz, assim, do que, faz teu horário, sempre tem gente aí, sabe, pra treinar e tal. Isso pra mim não rola, eu não consigo fazer, eu não consigo me dedicar. E no Sandá era mais ou menos isso, sabe? Era tipo, chega aí, só vim, sempre tem gente. Tipo, se eu não podia ir num horário, num dia específico, era de boa, tipo, podia ir no dia seguinte, tá ligado? E daí, cara, demandava muita energia pra mim sair de casa e treinar isso, tá ligado? Agora, quando eu treinei Aikido, por exemplo, cara, era um compromisso. Eu treinava assim, o pessoal que se interessou de treinar, né, da galera aqui, tipo o Cabral, o Fred treinava, o Freitag fez alguns treinos. O pessoal falou, tipo, vamos treinar, tipo, sei lá, na quinta de manhã. Eu falei, galera, quinta de manhã eu entro no trabalho, 9 horas eu tenho que estar no trabalho. A gente pode treinar antes? Então, pra gente treinar e às 9 horas eu estar no trabalho, a gente começava a treinar tipo 6h30 da manhã. Assim, e esses treinos eram no inverno aqui em Porto Alegre, né? Então, cara, pensa num cara que não estava acostumado com o frio, sabe? Encontrando uma motivação para levantar 5h30 da manhã, para estar 6 horas no lugar para treinar Aikido, para depois tomar um café da manhã e ir pro trabalho, tá ligado? Então, esse tipo de coisa funcionava muito melhor para mim. Porque, sei lá, o pensamento que eu tinha, cara, esse é um compromisso que eu tenho com as pessoas, sabe? Tipo, se eu não for 6 horas da manhã, vai ter um cara otário sozinho lá, tá ligado? Que acordou cedo pra... E eu não fui, tá ligado? Então, sei lá, é um tipo de dedicação diferente. Então, eu sei que eu tenho essa disciplina e eu tenho vontade de exercitar essa disciplina com as artes marciais, sabe? Essa disciplina que as artes marciais exigem, pelo que me parece. Então, o que eu ainda não pratiquei, mas que eu tenho vontade é alguma arte marcial. Não precisa ser necessariamente o Aikido, sabe? Pode ser até um boxe. Quando eu fui treinar o boxe chinês, eu tinha interesse em treinar boxe só. Só que o cara falou, eu só tenho, tipo, um cara treinando, tem pouco horário e vou meio que encerrar ali com ele, então é melhor você fazer o boxe chinês. Sim. Aí eu, tá bom, né? Falta de opção. Acabou sendo também a coisa que eu não queria tanto na época. Ficar no mais ou menos é foda, né? Tipo, que eu brinco que é o quase a coisa. Quando a gente quer uma coisa e daí a gente pega o negócio que é quase a coisa, mas não é bem a coisa. Tipo, receita pra dar errado. Eu tô sedentário há um bom tempo, né? Mais ou menos desde que eu terminei a faculdade, deve fazer uns 6 anos, 7 anos. Que eu tento fazer um esporte aqui, outro ali, tentei arte marcial, tentei o parkour, cada academia, etc. E é sempre esse esforço doído, essa coisa individual que é tu com a tua disciplina sozinho, também pra mim não funciona muito bem. O que eu tenho feito hoje em dia, eu tô conseguindo ir de bicicleta pro trabalho, o que é uma coisa muito bacana. Eu tô fazendo isso há 2 semanas com uma certa regularidade e já é o suficiente pra eu sentir falta quando eu não vou. Teve um dia que eu acordei cheio de dor muscular, assim, tipo, cansado e tal. E eu ia pro trabalho, eu decidi, não, tô indo pro trabalho de metrô, porque eu já tô cansado, vou dar uma folga pros músculos. Só que foi muito automático, assim, eu terminei de me arrumar e eu olhei pra bike e eu nem pensei, assim, eu nem questionei, eu peguei a bike e saí com a bike. Sabe, eu tava com vontade, assim, virou uma coisa que tá enraizada e que me faz falta. E como eu sou obrigado a ir pro trabalho todo dia, se eu vou de bike, isso me obriga a ter uma certa regularidade e não depender de outros fatores, né? E tem sido muito bom. Apesar de não ser muito longe, aqui em São Paulo tem bastante ladeira, então é bem puxado, assim. Eu tô sentindo... demandando da minha capacidade física. E eu espero que com esse hábito eu volte a poder ter um condicionamento físico melhor e poder buscar algum outro esporte. Eu não sei, eu tô com vontade de experimentar o parkour de novo, agora que eu tô com o meu joelho consertado e talvez com um condicionamento físico melhor da bike. O parkour, ele traz um pouco do que eu sentia com a ginástica olímpica,
de apesar de ser um esporte individual, tu faz com galera, e aí as metas são meio coletivas, e tu tá ali junto, brincando, se divertindo. Quando eu fiz as poucas aulas lá, eu senti essa pegada e isso me agrada. E da mesma forma, dele te demandar um tipo assim, tu vai lá e tu pratica, e a prática em si já é divertida, porque tu pula, sobe nas coisas, se engancha, sobe, desce, etc. É diferente de artes marciais. Eu já pratiquei artes marciais bastante tempo. Nas artes marciais, às vezes tu tem práticas que são divertidas, de repente dar salto e chute e a própria luta, mas também tem muito treino que é chatíssimo de ficar lá na repetição, né? Soco, soco, chute, soco, soco, chute, que é uma parte que tu tem que estar afim da disciplina para conseguir tocar. E hoje em dia acho que eu não tô com muito saco para isso não. Então acho que eu voltaria a experimentar o parkour. E sei lá, num futuro médio, que não vai ser no curto prazo, mas se uma hora eu encher o saco de São Paulo e ir morar em outro lugar em que o parapente volte a ser uma opção, eu pretendo sim um dia voltar a voar, porque é um negócio muito legal, muito bacana, por tudo que a gente já falou. Nice. E tu, Bibi? Eu tenho esse negócio com as artes marciais também, tipo, o Kung Fu tá na minha lista de wannabe faz tempo, assim, mas eu tenho um pouco dessa coisa que tu falou também eu não queria, a parte chata é péssima, né, porque tudo que o Kung Fu não é o Kung Fu. Esses dias eu vi o que é a tradição, que é excelência através do esforço. Então Kung Fu não significa necessariamente arte marcial, mas se tem um pintor que treina e se dedica muito e ele atinge a masterização da pintura, ele exercitou o Kung Fu. E então dizer que eu não quero a parte chata do Kung Fu é tipo, menina, você não quer o Kung Fu. Uhum. Mas eu queria mais pela parte filosófica, assim, que é uma coisa que me encanta muito. Então eu ainda tô tentando achar um lugar, talvez, que foque menos no corpo, porque eu quero o negócio corporal, assim. Eu só não quero algo que seja socos over meditation, sabe? Sim. Tipo, eu quero ter a parte filosófica junto. E tem um que eu acho que vai ficar meio na lista dos... Nossa, como eu acho incrível, mas nunca vou praticar. Que é o surf, porque é um esporte que exige uma dedicação maior do que eu acho que eu posso dar. Mas eu acho que a relação que ele oferece com a natureza é muito foda. Mas assim, meu plano mesmo é conseguir fazer yoga 3 vezes por semana, ou tipo, todos os dias. Aumentar o número de vezes no yoga, eu já vou estar felizona. E pra quem quer começar nesses esportes diferentões, ou não tão diferentões, que a gente pratica aqui, que vocês recomendam? Como é que a gente começa a pedalar, Grande? Cara, pra quem quer começar a pedalar, tanto pra quem nunca pedalou, não sabe andar de bicicleta, quanto pra quem sabe e quer desenvolver mais o uso da bicicleta, usar no dia a dia, a recomendação principal é o Bike Anjo. O Bike Anjo tem em várias cidades do Brasil. Você meio que não contrata porque não envolve grana, é um trabalho voluntário, mas você de fato contrata um serviço e uma pessoa se disponibiliza para te acompanhar, para te ensinar. Às vezes tem alguns eventos que tipo ficam vários bike anjos a manhã inteira ou a tarde inteira com bikes disponíveis para ensinar o pessoal a pedalar, para quem não sabe, para ensinar noções de trânsito para quem já quer andar mais pela cidade. Então, para quem quer começar, eu recomendo muito o Bike Anjo. Para quem quer encontrar a galera da bike, recomendo as Massas Críticas, que acontecem toda última sexta-feira do mês, em mais de 300 cidades pelo mundo. Então não importa muito onde você tá, é bem provável que perto de você tenha uma massa crítica para você ir. E acho que o melhor jeito de começar é isso, cara. Bike Anjo, Massa Crítica. O Bike Anjo tem várias cidades? Bike Anjo tem várias cidades. Tem um site que eu acho que você pode marcar a cidade que você quer e ele encontra os anjos pra te ajudar a pedalar. Que legal. Tava pensando que dica dar, mas eu acho... A dica que eu sempre dou pras pessoas na vida é faça yoga. Porque eu realmente acho que yoga é uma ferramenta foda, mas eu não vou dar essa dica só pra quem quer começar. Eu muito indicaria pra quem tá afim de, tipo, no verão, ter uma experiência diferente, sentir liberdade, empoderamento, fazer turma, fazer um curso de vela. Normalmente ele leva, sei lá, 1 semana ou 2 no máximo. Tipo, em Porto Alegre eu sei que tem vários lugares, porque é uma cidade que tem rio, né?
E é uma experiência fantástica, assim, mesmo pra quem não vai seguir velejador, eu me sinto muito feliz de ter experienciado a vela, porque, tipo, tem todos os processos, tu começa a entender mais sobre o mundo, começa a entender mais sobre a natureza, e no momento em que tu tá de fato no barco, e principalmente quando tu tá no laser, por exemplo, que é essa modalidade em que tá tu no barco e tu é responsável por fazer aquele negócio andar, e quando tu consegue, sabe, e o vento tá batendo, e tu tá andando rápido, e tem água batendo na tua cara, e tu tá lá segurando a corda, é uma sensação de empoderamento muito legal, e eu super recomendo, assim, Bacana. Curso de verão. Eu vou fazer a indicação do parapente, porque, sei lá, não preciso indicar para as pessoas como jogar futebol, acho que isso tá um pouco mais resolvido. Mas, então, se alguém tem vontade de voar de parapente, se tem curiosidade pelo menos, geralmente tem 2 caminhos possíveis. Um é procurar alguém que faça voo duplo, e aí fazer um voo duplo, simplesmente. Isso é mais comum em lugares turísticos, tipo no Rio de Janeiro é muito forte, Florianópolis, mas praticamente todos os clubes de voo um pouco mais estruturados tem gente que faz voo duplo e deve custar lá, nas cidades normais, alguma coisa entre R$150, R$200 por um voo de 20 minutos. No Rio, como é muito turístico, tem muito gringo, às vezes eles cobram em dólar, costuma ser mais caro. Mas tipo, em tudo que é lugar no Brasil é super fácil de achar. E de outro lado tem o curso que dá pra fazer. E eu acho que uma recomendação também é o seguinte: o voo de duplo, ainda que ele seja uma experiência inicial para quem nunca voou de parapente, para ver se gosta e tal, ele não reproduz muito bem a experiência do voo solo. Ele não é tipo igual ao voo solo, só que eu tô voando com outra pessoa. Ele é uma experiência muito diferente, assim, porque tu pilotar o parapente, tu controlar ele, é muito diferente de tu estar sentado curtindo a paisagem, assim, são experiências muito diferentes. Então é comum gente que voa de duplo e às vezes não gosta e vai fazer o curso e se descobre, assim, ou deixa de fazer o curso e depois volta e acaba descobrindo, ou gente que vai direto pro curso e não precisa fazer o voo duplo antes, assim, eu acho que às vezes é uma perda de tempo e de dinheiro, sabe? Vai direto no curso, faz o curso. Geralmente nos cursos a duração varia conforme a condição do clima para as aulas, né? Lá em Floripa eu demorei mais ou menos uns 3 meses para fazer o meu curso desde que eu comecei. E porque eu peguei uma época de muito vento, então demorou para eu conseguir pegar um dia de condição para poder decolar no morro pela primeira vez e fazer o meu voo inaugural. Mas geralmente tem escolas de parapente, então procurar na internet uma que tenha na sua cidade. E tem várias, assim, tem muitas escolas por aí. E geralmente tu paga por o curso, pela duração que ele tiver, né, conforme a condição do vento. A própria escola te empresta o equipamento, então tu não precisa comprar o equipamento de cara, assim, porque tem um custo também, não é um negócio lá muito barato. Mas tu pode fazer o curso, pega o equipamento emprestado da escola, faz alguns voos e aí vê, tipo, se foi legal, se eu consegui, se eu me diverti, se foi bacana, vê se compra o equipamento, vê se segue, ou pega isso como uma experiência pontual, né, que nem o curso de vela que a Bibi falou. De, sei lá, uma experiência de verão, ou não precisa ser de verão necessariamente, mas é muito bacana mesmo. E preciso dizer que eu tenho medo de altura, eu não consigo chegar perto de janela de prédio sem ter vertigem, e eu voei muitos anos de parapente e não tive problema nenhum com isso. E mesmo o meu pai, que é ainda mais medroso que eu, conseguiu fazer e voa quase, sei lá, 15 anos, 10 anos, 12 anos, sei lá quanto. E voa tranquilo, assim, então o próprio curso também te dá essa noção do tipo, se eu sou uma pessoa medrosa, tão medrosa que congelaria lá em cima, que teria muito medo e o esporte não seria pra mim, isso é uma coisa que também se descobre ao longo do curso. Então, às vezes uma pessoa que tem muito medo pode ir lá e se descobrir um bom piloto ou não, mas se alguém tem curiosidade, eu recomendo muito que vá lá e tente, assim, fica essa dica. E é muito legal para formar a galera, para conhecer gente nova. Geralmente o pessoal vai de turma, vai de carona, todo mundo no mesmo carro, sobe o morro junto, sempre tem uma bagunça associada, assim, e é muito bacana. Era isso? Então vou deixar os nossos recados finais. Para ti, ouvinte, que quer entrar em contato com a gente, o nosso Twitter, @bondeandandopod, com D mudo. O nosso e-mail, contato@bondeandando.com.br, site bondeandando.com.br, onde tem todas essas redes sociais lá indicadas, nosso facebook.com/bondeandando. É isso, até o próximo episódio. Tchau!
Sim. Sabe uma coisa legal sobre o episódio de hoje que eu acabei de me dar conta? É que o nome do podcast é Bond Andando, né? E eu sempre pensei, tipo, como fazer o trocadilho com James Bond de um jeito que não fique tosco, trocadilho de tiozão. Então é por isso que eu não fiz ainda. E aí eu fui salvar o arquivo agora e eu sempre salvo com 3 dígitos e esse é o episódio 007. Ah, que demais. Talvez hoje a gente seja Bond andando, Bond, sei lá, andando, Bond andando. Me andando. Andando. Bom de andando. Meu nome é Andando, é bizarro. Walker? Nossa! Bond Walker. Bond Walker. E a segunda coisa que eu queria comentar, essa semana eu tava pensando muito sobre Avatar, e eu tô pensando, cara, talvez tenha chegado a hora, sabe? Da gente fazer esse episódio. Mas eu tô a fim de assistir tudo de novo. Sim, assistir as 3 temporadas do Aang, na verdade, né? Tô imaginando de fazer só sobre a jornada do Aang. E de repente, não o próximo, mas talvez daqui uns 3 episódios, tipo, a gente ia assistindo em paralelo, eu pelo menos quero reassistir, e a gente sentar pra fazer uma gravação daqui a uns 3, 4 programas. E se vocês quiserem ver de novo, legal. Se não quiser ver de novo, tudo bem. Acho que a gente também lembra de bastante coisa do desenho e tem bastante conteúdo mesmo sem reassistir, né? Eu quero reassistir. Queria largar essa provocação, Eu também, assim. se isso for uma pauta em breve, eu vou reassistir também. Legal. É a motivação que falta pra eu reassistir Aang, porque eu comecei a ver junto com a minha irmã lá de Brasília, e a gente assistiu 4 episódios, se mandou um e-mail, comentou, e daí nenhum dos dois assistiu mais, tá ligado? Sim. E o negócio esfriou total. Mas se Nossa. for pra rever tudo, pra fazer uma gravação, Vamos. Então vamos. Total. Eu não vou botar um... Assistam aqueles mini episódios, aqueles curtas, o piloto de Avatar também. Legal. É legal pra gente ter isso pra colocar na pauta. Muito bom. Vou anotar aqui.